Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá um friozinho aqui em São Paulo. Tô meio doente, tô meio inalação hoje. Então, vamos lá, né? Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a escala 6x1. Essa escala aí que vem aterrorizando essa nova geração aí que já se deu conta de que essa escala é desumana, né? A escala 6x1, na verdade, não beneficia o trabalhador em nada. Só tira aí nosso tempo com a família, só tira aí nosso tempo para cuidar do pessoal, para você poder fazer alguma coisa. Alguns chamam aí, né, que é uma prova do inferno, né? Que a escala X por 1 seria ali a amostra grátis do inferno. Na realidade, eu acho que a escala X por 1 ela seria uma escravidão moderna, tipo de escravidão moderna, que as empresas acabam fazendo com os funcionários. A gente tem que ver que, na realidade, a gente tem que ver que a nova geração já não está aceitando mais esse tipo de trabalho na escala X por 1, porque está priorizando tempo de vida, né? Qualidade de vida aí, para poder estar se divertindo, cuidando da própria saúde, da própria família, fazendo um curso, coisas que a CLT não permite. A CLT, aí na escala X por 1, com a folga aí na semana, um domingo no mês, você acaba não tendo tempo para cuidar de si, você acaba não tendo tempo para nada, e muitas vezes quando você quiser resolver algum BOzinho, você tem que fazer aí no seu dia de folga. Muitas vezes você acaba trabalhando mais no seu dia de folga do que nos dias que você está trabalhando e você não consegue cuidar da sua vida. Aí você não consegue pagar uma conta, você não consegue fazer nada, praticamente, na escala 6x1. Na realidade, eu acredito que a melhor escala para se trabalhar seria uma escala aí com 2 dias de folga, né, intercalada aí. A gente pode até se discutir, isso tem que ser discutido, tem que ser debatido, porque a ideia de trabalho hoje mudou, né? Já não se tem mais essa ideia de trabalho como escala 6x1. Uma vez que o salário não acompanha a alta de preço, a subida de preço, então na realidade a pessoa tem que acabar tendo dois serviços, né? Dois empregos. E na CLT você tem praticamente a metade do seu dia sendo ocupado por um emprego que não satisfaz muitas vezes suas contas, não satisfaz ali seu aluguel, acaba não dando para nada, não sobrando dinheiro para você estar fazendo alguma coisa. Para você investir num curso, num conhecimento, um saber ali para você estar cada vez melhorando de vida. A gente vê que muitas das empresas elas não investem em conhecimento no próprio funcionário. Isso é uma questão aí que deveria ser discutido muito. Por que as empresas não investem em conhecimento do próprio funcionário? Será que é para não ter que gastar dinheiro com o funcionário? Porque elas querem exigir que o funcionário tenha conhecimentos, experiências, habilidades, cursos, faculdades, formações para cargos que ganham pouco, né? Às vezes ele ganhando um salário mínimo ou um salário mínimo e meio, mas tem que ter faculdade, tem que ter curso de tal, especialização, pós-graduação, às vezes até PhD, para ganhar pouco. E eu acho que se a gente tivesse uma escala aí 5x2, seria uma forma melhor de estar ajudando o funcionário, né? Na realidade não é ajudando, né? Que o trabalhador ele está trabalhando aí pelo salário, né? É uma troca. Na mesma proporção que o patrão quer saber do lucro dele, o funcionário quer saber do seu salário. Uma coisa que eu achei interessante, que eu escutei eu acho que foi no debate do Pavanato com o Gustavo Machado, no podcast Três Irmãos, eu acredito que não, foi no podcast Inteligência Limitada, do Vilela, que ele disse que o capitalismo promoveu uma melhora para os trabalhadores na medida em que os trabalhadores saíram do campo e voluntariamente foram para as fábricas. Bom, eu acho que está um pouco equivocada essa visão, porque o capitalismo, na verdade, ele exigiu, criou um padrão de vida onde as pessoas se matam para trabalhar para pagar aquilo que foi imposto para elas. Foi imposta para elas uma vida de consumo, e essa vida de consumo ela tem como contrapartida uma vida de trabalho
para ter que ficar a vida inteira se matando para comprar o novo, a nova televisão, a nova geladeira, o novo celular. Eu não sou contra o capitalismo, né? Eu acho que toda visão de mundo econômica, seja ela religiosa ou política, ela tem contradições. Não existe visão perfeita porque são criados por pessoas imperfeitas, que somos nós. Então acho que na realidade teria que mudar, seria a relação do empregado, do empresário e do governo. Eu vou fazer um próximo vídeo falando um pouco mais detalhado sobre isso, mas eu acredito que o governo ele teria que intervir nessa questão. Eu não sou a favor da intervenção do Estado, né? Na realidade, eu acho que o Estado tem que intervir o menos possível na vida tanto do empresário como do trabalhador, mas determinadas garantias ele teria que dar. Como, por exemplo, do empresário dar um salário, dar não, né? Pagar um salário suficiente ali para o trabalhador para ele manter a vida dele. E tirar esses impostos que estão em cima do empresário, que muitas vezes é usado como desculpa para não elevar o salário do trabalhador. E o trabalhador ganhar realmente aquilo que ele merece, porque a gente paga muito imposto. A gente trabalha aí 3 meses no ano para pagar imposto e a gente tem imposto no dinheiro que a gente ganha, no produto que a gente compra e nas coisas que a gente tem, tudo tem que pagar imposto. Então eu acho que tirar o imposto que o empresário tem que pagar pelo salário do funcionário seria mais que justo. Eu acho que valorizaria aí até o salário, o poder de compra, poder aquisitivo aí de muitos trabalhadores. Eu, por exemplo, eu trabalho aí por conta, né? Trabalho como motoboy. Então, no caso, o meu dia de folga sou eu que faço. Mas ultimamente poder tá tendo dinheiro para fazer sobrar aí, na, a gente não está tendo folga, não está tendo folga. Então vou ter que trabalhar aí na escala 6 por 0. 6 por 0. Os aplicativos eles entraram aí no jogo, né? Derrubaram aí os ganhos dos motoboys. E é uma briga constante aí que os motoboys estão tendo contra os aplicativos para melhorar os ganhos. As taxas de entrega são muito baixas e a concorrência geralmente é desleal entre os aplicativos, que já deixaram o ganho baixo para alcançar o máximo possível de clientes, tem um preço muito baixo para disputar ali com os próprios motoboys mesmo, né? Muitos motoboys tinham clientes fixos, cobravam determinados valores, os aplicativos cobraram metade ou menos a metade, ficam com a parte desse valor e o que sobra, que é o que realmente, né? O que sobra fica para o motoboy. E a gente acaba vendo aí que manutenção é cara, documentação é cara, gasolina é cara, fora esse gasto que tem que ter com o próprio instrumento de trabalho, que seria a moto, a gente tem um gasto com a nossa família, né? E muitas das vezes, muitos motoboys são os provedores de casa. São as únicas pessoas que trabalham em casa, que seria, por exemplo, no meu caso. Mas deixando o meu caso à parte, vamos discutir aí sobre a escala 6 por 1 de novo. Voltar na ideia, né? A nova geração já percebeu aí, é um tema atual, tá todo mundo falando disso. Eu acho que isso vai acabar sendo um tema debatido aí nas assembleias, pelos políticos, para melhorar isso aí para o trabalhador. Claro que existem funções aí que tem que ser flexibilizado, por exemplo, em mercado, em hospitais, e as empresas vão ter que acabar abrindo mão do lucro, que a gente vê aí que a área de mercado, bancos, muitas áreas aí estão batendo recordes anuais de lucro, enquanto o proletariado está só diminuindo o seu poder de compra, só diminuindo o salário. E por isso que a gente vê aí muitas vagas de emprego e a nova geração não está querendo estar ocupando essa vaga, né? Está deixando aí a Deus dará e fazendo serviços por fora, trabalhos por fora, rendas por fora, vendas de brigadeiro, de doce, roupa, fazendo qualquer tipo de coisa que geralmente dá muito mais dinheiro do que trabalhar na CLT. Porque, por exemplo, o salário de R$ 1.500, se você for dividir ali por 25, vai dar o quê? 50, R$ 60 por dia. Você vendendo qualquer coisa aí na rua, você consegue ver mais. Muito mais do que isso. Às vezes, em uma hora, você faz 100, R$ 150.
dependendo do que você vender, como você fala, aonde você está vendendo, né, o público que você quer atingir. Então, eu acho que é um debate aí que vai ser muito discutido, essa ideia da escala 6 por 1. Eu acho que é uma forma de escravização moderna, que ainda existe do proletariado, que ainda existe do trabalhador, né? Que a gente, muitas vezes, a gente acaba pagando pouco o trabalhador, a gente vê o trabalho como algo menos valorizado ou menos importante do que bens materiais. A pessoa pagar ali 6, 7, 8, 10 mil reais num celular, por exemplo, e não quer pagar 3, 3,5, 4 mil reais para o trabalhador. E por que isso? Eu queria entender, eu acho que as pessoas acabam desvalorizando aquilo que elas não fazem. Eu acho que uma coisa que os empresários deveriam pensar é se, pelo valor que ele está pagando para o funcionário, se ele tivesse no lugar do funcionário, ele aceitaria aquele valor? Provavelmente não. Provavelmente ele não aceitaria ganhar R$ 1.500 para trabalhar das 8 às 5, de segunda a sexta. De segunda a sexta não, de segunda a sábado. Ou às vezes de segunda a segunda, tendo uma folga ali numa quarta, numa quinta, numa terça. Que são dias que você não consegue fazer nada, não consegue aproveitar, não consegue sair com a família, né? Porque aí o filho vai para a escola, que é dia de semana, a mulher vai trabalhar no trabalho dela e você fica aí em casa, olhando para o teto e esperando o dia acabar para no outro dia ir para o trabalho. Então acho aí que esse tema está sendo atual aí e essa nova geração vai ter que discutir. Os políticos vão ter que discutir o que vão ter que fazer para estar melhorando a vida do trabalhador, porque querendo ou não, o que move a economia são o agro e os serviços. O pequeno e médio empresário aí que move o país. E os motoboys também. Tem que puxar a sardinha pro meu lado. Então, no mais é isso. Muito obrigado pelo vídeo. Ficam com a reflexão. Curtem se gostarem. Comentem o que vocês acham. E é nóis. Valeu!